Olá, hoje o RDTV traz mais uma entrevista com pré-candidato. Hoje o nosso convidado é o professor e advogado Sebastião Carlos Gomes de Carvalho, que é também presidente da Academia Mato Grossense de Letras, está licenciado para se colocar aí como pré-candidato ao Senado pelo partido Rede Sustentabilidade em Mato Grosso. Obrigada pela sua presença aqui. Professora, a nossa pergunta básica de início é: por que o senhor se coloca como pré-candidato ao Senado? Lídice, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, sobretudo num site como esse seu, de grande penetração. Eu acredito que é um momento de você apresentar novas faces na política. Nós estamos aí num processo muito grave do país, de uma crise não apenas econômica, política, mas sobretudo de valores morais. E eu me coloco como um dos nomes que pode ser alternativa para sem números de eleitores, ou a maioria da população que realmente está cansada de uma política velha, antiquada, né, marcada de um lado pela corrupção e de outra pela má gestão. Então é nesse contexto que eu coloco a minha pré-candidatura para levantar alguns temas que considero pertinentes e importantes para o futuro de Mato Grosso e da nação. Bom, o senhor é também historiador e tem aí toda essa experiência na educação. E a educação é uma das áreas que sempre se fala nas campanhas políticas, né? Na sua visão, o que é preciso para melhorar a educação no nosso país, no nosso estado? Lídice, eu costumo dizer que a educação é a irmã siamesa da cultura. E esses são exatamente as duas colocações que eu faço. A cultura e a educação como um processo necessário e contínuo de colocar o país num patamar de país desenvolvido. E nesse contexto, nós não podemos perder uma perspectiva mais ampla. Eu vejo fundamental a questão do ensino básico, a partir mesmo da creche, do jardim de infância, enfim, isso é fundamental. Nós, nos últimos anos, até por uma questão propagandística, tem se investido muito mais na educação superior, como se você quisesse começar uma casa pelo teto. Nós temos que começar pelo alicerce. E aí é a necessidade exatamente de criar um ensino de tempo mais completo, em que o aluno realmente possa participar integralmente do processo de aprendizagem. Veja você, um aluno que passa 4 horas numa sala de aula, volta para casa, que acompanhamento ele tem? Geralmente os pais não têm condições de acompanhá-lo na escola, no processo de aprendizagem. Os pais estão preocupados realmente com ganhar a vida, enfim. E o aluno fica praticamente no ar, preso a outros elementos de influências estranhas ao processo educacional. Então o ensino integral é fundamental. O país tem que investir nisso. Quero dedicar o meu mandato a essa proposta educacional. É fundamental que tenhamos um país que a educação e a cultura venham em primeiro lugar. Eu cito sempre o exemplo da Coreia, que na década de 60 era um país subdesenvolvido, muito inferior ao Brasil em qualquer índice econômico e social, e hoje é uma das grandes potências, porque investiram maciçamente na educação. O Japão, recém-saído de uma guerra que praticamente destruiu o país, hoje é uma das grandes potências do mundo. E o Brasil vive patinando, né, criando uma educação que não é ligada ao processo de atualização, de modernização. Hoje, o avanço da tecnologia nos deixa realmente muito atrás. Em qualquer dos índices de participação escolar, inclusive internacional, que você sabe que existem essas Olimpíadas internacionais e mesmo a ONU se preocupa muito com isso, o nosso país se coloca entre os de mais baixo nível na matemática, na história, na literatura, no conhecimento do idioma, que é fundamental. Quer dizer, então nós temos que reverter esse quadro dramático. Penso muito que não adianta também só o processo cultural e educacional, ele não é estanque. Veja bem, como é que um pai de família que tem que preocupar com
trabalhar pela manhã para poder jantar e assim por diante, tem uma preocupação de dar uma alimentação para o filho, de dar condições mínimas para que essa criança cresça saudável. Nós sabemos praticamente impossível uma pessoa de barriga vazia aprender. Então, é um quadro social dramático porque ele não envolve só o processo educacional. É um processo social também que hoje em dia é cruel. E aí nós temos que ter uma ideia de que não é investir apenas na construção de casas, de escolas. É necessário que se invista no professor, não apenas pagando bons salários, mas, sobretudo, exigindo o aperfeiçoamento contínuo desse professor. Nós estamos num diapasão em que a tecnologia, a ciência, a vida social avança muito mais rápido do que o aprendizado na escola. E nem sempre, quando você sai de uma escola, você sai apto para enfrentar um mundo em transformação constante. Bom, falando agora em campanha, né? Como é que está a sua preparação para lidar aí com uma campanha e até concorrer com muitos que têm, já tem nomes no âmbito político, tem aí um financiamento maior, né? Como é que o senhor está se preparando para essa pré-candidatura? Essa é a parte mais dramática. Uhum. As ideias, a disposição, o idealismo, né? A coragem de enfrentar nós temos, mas hoje nós estamos diante de uma luta de Davi contra Golias, certo? Uma luta de centavo contra milhões. Mas vamos enfrentar, porque você tem que arrostar essas dificuldades para que as pessoas tenham uma opção. Não é possível que nesse Estado as pessoas, homens e mulheres, vão se deixar comprar, como tem sido feito todos esses anos, a compra de consciências. A política foi transformada num balcão de negócios. Se gasta milhões numa campanha e todos sabem que você ser eleito a qualquer dos cargos, você não tem como recuperar honestamente esses recursos. É isso que a população tem que ver. Quer dizer, você tem que ver qual o currículo da pessoa que quer exercer um cargo, qual a sua biografia. Esse é um momento muito importante, porque o voto da pessoa mais humilde do estado de Mato Grosso, da mais simples de Cuiabá, vale tanto quanto do homem mais poderoso. É nesse momento que a democracia se engrandece, porque os votos, as pessoas se equivalem através do voto. E eu espero, então, estar oferecendo essa oportunidade à população de Mato Grosso, de um homem que sempre esteve dedicado ao ensino, ao estudo, ao trabalho intelectual, para que possa exercer descompromissado com os grandes grupos econômicos que financiam essas campanhas, apesar de todo o controle que a legislação está fazendo, e eu convido a população a denunciar ao Ministério Público, a denunciar ao Judiciário esse uso abusivo do recurso público e do recurso de campanha. Então, nós temos que estar atento para saber, você quer transformar o seu voto num momento de enriquecimento cultural e democrático, ou você quer mais uma vez deixar que seu voto entre numa enxurrada de compras de votos, de compra de consciências? Eu tenho certeza, Lídice, que as pessoas estão amadurecendo e que ainda há homens e mulheres dignas nesse estado que não se deixam comprar. O senhor está fazendo vaquinha virtual para levantar recursos? Essa é uma invenção nova, né? Nova no Brasil. Nos Estados Unidos já existe há muitos anos, e que nós vamos começar. A rede vai começar a fazer a vaquinha, já está começando, para recolher as doações, etc. Nós estamos com uma grande vantagem, que nós somos um partido pequeno, e eu procurei, Lídice, um partido em que não tivesse ninguém usando tornozeleira, ninguém sob a perseguição da legislação contra a corrupção, ninguém que estivesse sendo processado pelo Ministério Público, ninguém que estivesse condenado já pelo Judiciário. A rede é um partido enxuto. Nós temos uma candidata que está ora em segundo, ora em primeiro lugar, dependendo do cenário em que é vista. E com isso eu acredito que faremos uma bela campanha também. Bom, inclusive nós já recebemos aqui o pré-candidato a governo pela rede, né, o Arthur Nogueira,
E ele falou um pouco também aí desse movimento que vocês querem fortalecer aí a pré-candidatura e a futura candidatura da Marina Silva, né, à presidência. Ela teve realmente um considerável número de votos na eleição passada, mas assim, quem é contra ou quem está tentando, digamos, criticar ou derrubar a candidatura dela, aponta o fato dela ter sido já do PT e ter sido ministra do Lula. O senhor acredita que esses fatos, com todo esse movimento político de hoje, podem atrapalhar a pré-candidata Marina Silva nessa campanha desse ano? Não, porque a gente não pode se deixar levar por análises equivocadas. O momento é diferente. A Marina pertenceu ao PT no momento em que o PT realmente representava a esperança, era um partido de renovação, de mudança, todos sabem a história. Eu, por exemplo, fui do MDB, do velho, antigo, combativo e aguerrido MDB. Hoje eu jamais entraria no MDB. Quer dizer, são momentos diferentes. A gente não pode analisar. E aconteceu isso com o PT, como aconteceu com o MDB. Eu estou falando do MDB porque antigamente existia só dois partidos, a Arena e o MDB. E eu pertenci ao MDB no momento em que ele representava um combate ao regime militar, enfim, tanto como estudante, depois como militante político. Então eu não vejo que isso possa prejudicar a Marina. Pelo contrário, mostra que ela evoluiu. Errados são aqueles que permanecem no mesmo lugar o tempo todo, né, para manter uma suposta coerência. Né? E essa suposta coerência tanto existe no PT como no MDB também. Né? Então, não vai prejudicar, não está prejudicando, tanto os índices de pesquisas mais honestos do país estão apontando que a Marina está em segundo, em primeiro lugar, dependendo a região, né, em que se é feita a pesquisa. E veja bem, Lídice, o país está, parece, caminhando para uma polarização. Há um candidato que está em primeiro lugar, que não pode ser presidente da República, porque ele vai criar instabilidade econômica, instabilidade política, instabilidade social, certo? Nós precisamos construir um país de unidade e de união social, em que o país precisa se erguer desse chão mais baixo que está na economia, na sociedade, na política. E a Marina representa esse ponto de equilíbrio. Eu tenho certeza absoluta que a Marina irá para o segundo turno e, indo para o segundo turno, será presidente da República. Se o Lula for candidato, o senhor acredita que pode dar um segundo turno Marina e Lula aí? O Lula não pode ser candidato. O Lula está condenado já em segundo turno, em segunda instância judicial. Não há como, certo? Essas especulações... E, nesse sentido, o PT, de certa forma, está correto de colocar o nome do Lula nas manchetes, porque lá por setembro, outubro, ele vai passar naturalmente o bastão para um dos candidatos que o PT coloca nesse momento como vice dele. E é inevitável, certo? Então, não vejo como se falar, né, na candidatura do Lula. É indiscutivelmente uma liderança importante, é indiscutível, não se discute a penetração popular que o Lula tem, mas nós não podemos brincar com a eleição e não vejo ele como um candidato. Tanto assim que os votos do Lula estão migrando, em sua maior parte, para a Marina. E um pouco vai ficar com o PT, um outro pouco, talvez, para o Ciro Gomes. Bom, falando de outros temas que são bastante discutidos aí no Congresso Nacional e, né, como o senhor está pleiteando aí um cargo a Senado, a questão do foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Qual a sua opinião sobre? Eu sou absolutamente contra. É um absurdo, é uma distorção e é uma forma de corrupção. Porque nós temos a ideia muito na nossa tradição do direito lusitano de que corrupção é só quando você mete a mão no dinheiro. Não, há uma corrupção de ideias e essa é uma delas. A imunidade parlamentar, ela nasce como uma defesa do parlamentar, e isso já nasce na Inglaterra, já no século XIV ou XIII, que o parlamentar tinha que ter uma proteção contra o poder do rei. Então se dava a imunidade para que ele pudesse utilizar a tribuna do parlamento como uma defesa do povo, né?
E essa ideia, esse conceito, tal qual o habeas corpus, o mandado de segurança, passou para o mundo todo, o mundo ocidental, naturalmente, e ela, quando chega no Brasil, acaba tendo essas distorções. E deixa de ser uma prerrogativa do parlamentar no uso do mandato, no uso da palavra, no uso da expressão do pensamento, para passar para todas as áreas possíveis, entre as quais, por exemplo, o sujeito comete um crime na área civil que não tem nada a ver com o exercício do mandato e ele, como está no mandato, se acha blindado. Isso é um absurdo, é uma corrupção, eu sou absolutamente contra. E veja bem, a gente olha, poxa, só os parlamentares, alguns membros do Poder Judiciário, do Poder Executivo, não. São mais de 5 mil pessoas, 5 mil cargos no Brasil, Lides, que tem essa proteção do foro privilegiado. Você vê a distorção, isso é corrupção também, e eu sou contra todo e qualquer espécie de corrupção. Bom, um outro tema também em debate no Congresso Nacional é a questão da liberação do aborto de forma generalizada. Qual a opinião do senhor? Olha, essa é uma discussão que se faz, porque aí meio complexa, porque entra princípios religiosos também, né? Embora nós tenhamos um Estado laico, mas há essa questão religiosa. Eu parto do princípio de que a mulher tem o direito de utilizar o seu corpo, certo? Como ela acha melhor para a sua saúde, para o seu bem-estar e, sobretudo, dentro dos seus conceitos religiosos. Então o senhor é favorável ao aborto? Sim, em princípio nesse sentido, né? Quer dizer, eu acho que quem tem que decidir será a mulher, que é a que sofre o primeiro impacto de um aborto bem ou mal feito. De qualquer forma, a possibilidade de uma mulher ir a uma clínica e fazer isso é muito melhor do que utilizar, como vem sendo acontecido há milhares de anos no país, o aborto clandestino, que geralmente resulta até em morte, tanto da criança quanto da própria mulher. Né? Bom, falando então em mulher ainda, qual a sua visão quanto à pouca participação da mulher na política? Hoje em dia, na nossa legislação, precisa ter uma cota de gênero para que os partidos apresentem nomes de mulheres, ou seria do gênero que esteja em minoria hoje são as mulheres. Por que o senhor acredita que a mulher não está tão presente na política? É uma das perguntas que me faço também. Talvez um contexto mais amplo possa explicar isso. Mas veja, Lides, eu fui professor universitário durante mais de 15 anos. Cheguei a implantar, inclusive, uma disciplina nova, né? E um curso altamente participante na sociedade, que é o curso de Direito, né? E a maioria dos meus alunos era do sexo feminino, eram mulheres. Se você for hoje, por exemplo, no judiciário, mesmo em outras áreas, você vê uma participação maciça das mulheres. Então, eu já não vejo mais, assim, um impedimento social, como existia no passado, em que a mulher saía da casa do pai para a casa do marido e ficava subjugado a ambos. De um lado, no primeiro momento, ao pai e depois ao marido, né? Hoje não, a mulher tem uma liberdade total. Você vai na imprensa, por exemplo, a presença feminina é marcante com alta competência. Hoje nós temos dirigentes de indústrias, dirigentes até de multinacionais, mulheres. A política realmente houve um enojamento geral, não apenas das mulheres, mas das pessoas boas, das pessoas de caráter. Os audaciosos e perversos, eles avançaram. Porque a política é quase igual à física. Não há espaço para possibilidade né? Todo espaço é ocupado, não há espaço em branco. Né? Se um corpo sai, o outro entra. Na física é assim. Quer dizer, então na política também. Esses anos houve um empobrecimento moral, um empobrecimento cultural. Veja a nossa Assembleia Legislativa, veja o nosso Congresso Nacional. Quer dizer, o empobrecimento de uma maneira geral de competências. E as mulheres, talvez por sua sensibilidade, por o sexto sentido, elas recuaram da política. Mas é imperioso que as mulheres participem. Por exemplo, a rede estabelece, nós temos o chamado porta-vozes, que é o cargo de presidente. Tem que ter um porta-voz masculino e um feminino. Certo? Além das cotas, nenhum partido faz isso, nós fazemos.
Quer dizer, então, até porque somos dirigidos por uma grande líder na Marina, né? Quer dizer, firmeza, uma demonstração de fibra feminina, né? Até os 16 anos era analfabeta, de uma família paupérrima, do interior do Acre, um estado periférico, e hoje é um nome nacional. Então, a Marina é um exemplo de mulher. E é com essa imagem que nós queremos dizer, não, que as mulheres devem vir para a rede, né? As mulheres devem embalar essa rede de esperança. Bom, nós já estamos aí com 20 minutos de entrevista e a gente encerra sempre essa entrevista com a seguinte questão, que o candidato se apresente, né? Quem é Sebastião de Carvalho por Sebastião de Carvalho? Olha, um homem modesto, que se dedicou a vida toda ao estudo, ao trabalho intelectual, e que agora quer dar uma contribuição, uma oportunidade que uma das críticas que você mais ouve é para o voto branco, ou nulo, ou abstenção, dizer, não tenho em quem votar. Então eu me coloco e quero oferecer o meu nome, a minha biografia, o meu currículo, as minhas esperanças para que a população tenha essa oportunidade, certo? E tenho certeza que Deus nos conduzirá ao melhor caminho. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com o advogado e professor Sebastião Carlos Gomes de Carvalho. Ele é presidente da Academia Mato Grossense de Letras, está licenciado para a pré-candidatura ao Senado pela Rede Sustentabilidade em Mato Grosso. Essa entrevista fica disponível completa lá no site RD News, no nosso canal rdtv.com.br e também no nosso canal do YouTube. Você pode assistir novamente, curtir e compartilhar. Até a próxima.